Então, eu sou o Luiz Giacomo, eu tenho 75 anos, sou atleta da patinação de velocidade, né? E muita gente me pergunta, e aí, Luiz Giacomo, explica, fala alguma coisa para mim, tá? Eu acho normal, veja, a minha atitude, acho que não tenho muito segredo não na vida, porque a mim me foi ensinado, né, que a inteligência, a felicidade está em você construir o bem, está em você fazer as coisas corretas, né? Porque todos nós temos uma Bíblia escrita dentro do nosso coração. Nós sabemos o que é correto e nós sabemos o que está errado. Todo mundo sabe, né? E a infelicidade está diretamente ligada ao mal que alguém praticou contra as outras pessoas, a cada um conforme as suas obras, né? E na minha vida de 75 anos, eu tenho visto muita coisa boa, muita coisa maravilhosa, né? E os meus valores são a felicidade, os meus valores é a liberdade, a paz da consciência tranquila, né? Isso não representa o meu trabalho, com certeza, e isso tudo não representa um bloco de dinheiro muito grande. Eu preciso de dinheiro para, evidentemente, me manter, e eu consigo através do meu trabalho. Mas a minha felicidade está muito ligada aos meus amigos, né? Então eu procuro respeitá-los, né? Eu procuro fazer as coisas dentro daquilo que me foi ensinado, e eu não posso ter vergonha de falar abertamente a lei de Deus, né? Que é o bem de todos, o tempo todo, em todo lugar. A doutrina de Jesus, que é viver com sorte do seu trabalho, nunca prejudicar ninguém e fazer o bem que você puder. E democracia, que é o meu direito termina onde começa o do outro. Mas eu tenho na minha existência uma série de exemplos de pessoas que não respeitaram isso que eu respeito. Vou comentar um caso trágico até. Num determinado momento da minha vida, eu contratei um pedreiro. Ele veio de Cuiabá, de Mato Grosso, para São Paulo, para trabalhar como todo mundo vem, né, de um lado do outro. E ele estava fazendo uma parede de arrimo, uma coisa simples, tal. Era um moço de 25, 27 anos, bem, um corpo maravilhoso, né, que se movimentava. E ele estava fazendo essa parede. O dia era uma manhã, estava maravilhoso, o sol brilhava, sem ser aquele calor escaldante, né? Eu sentia muita felicidade no meu coração, e eu não entendia por que aquele moço estava trabalhando, tinha saúde, né? Estava com uma cara tão carrancuda, tão cheia, de coisas diferentes que eu não conseguia enxergar. Eu falei para ele: Jesuíno, o que está acontecendo com você? Está tão lindo o dia, por que você com essa cara tão amarrada, né? E ele me deu a seguinte resposta: secão. Eu não vim aqui para ganhar essas merrecas que você vinha aí, que você está me pagando, não. Eu vim aqui por causa de muito dinheiro, é muito dinheiro. Diante de uma resposta assim, eu falei: desculpa, você trabalha aí, faz o que você tem que fazer. Virei as costas e fui fazer meu serviço. De repente ele me pediu um vale lá, eu dei para ele até adiantado e nunca mais ele apareceu lá. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha pesquisado a minha vida para me sequestrar e extorquir um dinheiro que nem naquela época e nem agora eu tenho, tá? Mas de qualquer maneira foi assim que aconteceu. Ele foi trabalhar numa outra fábrica, numa fábrica de borracha, a umas 2 quadras da onde eu estava construindo um galpãozinho de química. E lá tinha 200 funcionários. Ele estudou a vida do dono e com mais 2 pessoas
eles sequestraram o dono que chegava lá às 7 horas da manhã para começar o trabalho dele, né? Sequestraram da seguinte maneira: eles colocaram uma meia no rosto, né? Colocaram uma meia no rosto para não ser identificado, né? Porque ele tinha trabalhado lá, ele automaticamente ia ser reconhecido. Tiraram o dono da empresa e colocaram no banco de trás. Um tomou o volante e saiu em disparada. Só que o carro desse empresário era um carro novo e tinha um poder de motor muito grande. A 200 metros tinha um farol e depois do farol tinha o muro de uma escola. Eles correram tanto que bateram no muro, passou direto lá no farol e bateram no muro, e aquele radiador lá começou a espirrar água e tal, e o carro morreu e não conseguiu pegar mais. Estava na avenida e ali bem próximo deles tinha um táxi que estava chegando no farol. Eles abordaram o motorista do táxi, tiraram ele do táxi e quiseram tirar o empresário para colocar no táxi para fugir com eles. De repente veio não muito longe, eles ouviram a sirene de um Fusca, da polícia, que antigamente era um Fusca. Tinha bastante RP que era um Fusca, né? Aí eles largaram o sequestrado lá e saíram e foram embora. 2 meses depois, a polícia prendeu Jesuíno e aí fizeram a pesquisa de quem estava com ele. Um foi buscar no interior de Minas e outro foi buscar no Acre, e os 3 ficaram presos. E os 3 sequestradores foram para o Carandiru. Eu tinha um funcionário que morava vizinho da onde morava Genuíno. Esse funcionário, de repente, num dia, depois de uns 6 meses, 8 meses de Jesuíno preso, me disse o seguinte: Luiz Giacomo, vai haver uma grande rebelião no Carandiru. Está todo mundo sabendo, lá tem 10.000 presos, e no dia da visita eles vão fazer um rebuliço, eles estão armados com tinta vermelha, semelhante a sangue, vão jogar nos policiais, eles têm revólver, eles têm faca, algum vai morrer, mas eles vão liberar 10.000 presidiários. Olha, quem está no presídio, ele está preso por ter cometido alguma coisa de mal, né? Ele está lá porque ele ofende a sociedade. Na realidade, você que está vivo, você tem um corpo, você tem uma alma, você tem uma mente. Então o corpo é o patrimônio da alma. Então, o instrumento da alma é o corpo. Você tem que manter ele lavado, você tem que manter ele dormido, né? Para você ter a sua descanso, você tem que se alimentar, você tem que cuidar do seu corpo, porque ele é o templo do Espírito. Então você não tem o direito de se machucar e nem machucar o outro. Se ele estava preso é porque ele não está respeitando isso. E Deus pune com muita severidade, de tal forma que a sociedade pune, né, o roubo, o crime. E todos que estavam lá no Carandiru estavam muito atormentados. Sabe por que eles estavam atormentados? Estavam com a consciência pesada. Ainda que a sociedade pune prendendo, Deus pune mais ainda, né? Então nós vamos verificar um repórter entrevistando um preso dentro das grades. Ele diz assim: aqui é o inferno. Não, na realidade o inferno está dentro dele pelas atitudes que ele fez, né? Então nós precisamos
com toda a sabedoria, saber cuidar da nossa liberdade, que é um grande patrimônio. Nós precisamos cuidar do nosso trabalho, que é um grande patrimônio. Nós devemos preservar a nossa felicidade, que é um grande patrimônio. Mas continuando a história do Jesuíno. Eu falei para o Reginaldo, Reginaldo, não pode ser, você deve estar equivocado. Não, quem me falou foi a mulher dele. Quem me falou foi a esposa do Jesuíno. Então, ele recebeu o seguinte recado: você, minha mulher, pega uma mala pequena, porque nós vamos fazer uma grande revolução, vai fugir todo mundo de lá, né? E nós vamos pegar as nossas coisas aqui, nosso filho, e vamos desaparecer por esse mundão de Deus aí. Na realidade, eles fizeram isso. Você já imaginou o que aconteceria se 10.000 pessoas fugissem do Carandiru, né? E fosse matar, como de fato eles mataram, que tinha muitos assassinos, sequestrar, que tinha muitos sequestradores, ia fazer coisas do Arco da Velha? Deus não permitiu isso, não. Deus é justiça. Deus é justiça. E quando entrou a guarda, os soldados, para terminar aquela rebelião, o pessoal foi em cima dos soldados. Alguém ia morrer. Só que os soldados, Deus matou 119. E aí acabou a rebelião. Na realidade, quem provocou a morte deles foram eles mesmos. Drauzio Varela conta no livro do Carandiru como se o policial fosse o opressor. Não é. Não é. Não é. Ninguém estava lá porque tinha ido na missa rezar o terço. Ninguém estava lá porque cumpriu o seu contrato de trabalho com dignidade. Todos que estavam lá eram bandidos. Não do Luiz Giacomo, de si mesmo. Ir contra a lei de Deus é ter certeza de que vai perder. Ir contra a doutrina de Jesus é a certeza de que vai perder. Com certeza, veja, essas pessoas não foram orientadas da severidade da lei de Deus, a cada um conforme as suas obras, diz as Escrituras. E na minha prática dos meus 75 anos, nós precisamos ampliar os nossos valores de amor, de respeito, de tradição aos animais, às plantas, às pessoas, às crianças, às mulheres e todas estas pessoas que respeitam, que têm dignidade do respeito e que amam o trabalho, tá? Vai conseguir ter dentro do seu peito a felicidade do dever cumprido, da consciência tranquila. Quem me ensinou isso foi a Igreja Católica Apostólica Romana, nos idos de 70 anos atrás, de 65 anos atrás. E eu assumi isso na minha vida. E eu sou feliz, sim. E eu sou muito próspero. Quando eu tenho sede, eu tenho um copo de água. Quando eu tenho fome, eu tenho um prato de comida. Quando eu tenho sono, eu tenho uma cama que me agasalha. E eu tenho felicidade no meu coração. E eu tenho principalmente um monte de amigos. Esse é o valor, essa é a minha fortuna. Se você quer essa fortuna, está à sua disposição. É só você fazer, cumprir dentro da sua vida a doutrina de Jesus, que é viver com o suor do seu trabalho, nunca prejudicar ninguém e fazer o bem que você puder. A lei de Deus é o bem de todos o tempo todo, em todo lugar. E democracia é o meu direito termina onde começa o do outro. E se você quiser ter sucesso na vida, existem 3 pilares importantíssimos. 3 pilares importantíssimos, quais sejam: o seu trabalho,
E para que você tenha progresso, você não pode pisar no pescoço de ninguém. Você não pode, para você ter sucesso, você não pode prejudicar ninguém. Então, esse critério de amor ao seu trabalho, essa dedicação que tem dentro do seu trabalho, vai levar você para o seu progresso. É possível que você não tenha uma conta bancária muito grande, mas você vai ter para a sua subsistência. E isso basta para todas as pessoas. Falei.